Bom, vamos lá nessa aula, então, na aula 4, queria mostrar para vocês o conceito de arco congruente, ou côngruo, né? Vamos ver o que significa isso daí, vamos dar uma olhadinha aqui nesse círculo trigonométrico. Então, desenhei o círculo aqui, tá limpinho. Vamos marcar aí primeiro um arco, por exemplo, um arco de 60 graus, tá? Então, eu começo aqui do zero, os 60 graus, aqui em cima está o 90 graus, né? Então, os 60 graus deve chegar próximo, aqui mais ou menos por aqui assim, né? Então, o arco começa no zero, ele vai até esse ponto, e nesse ponto, na extremidade dele, eu marco e digo que aqui está localizado, então, os 60 graus, né? Mas a questão dessa aula é a seguinte: a gente sabe que a gente pode marcar ângulos aqui no ciclo, né, de forma infinita, aí, poderia marcar infinitos ângulos. Só que na primeira volta, a gente vai encontrar em graus, né, vamos encontrar até o 360, né? Mas nós já vimos aí na aula anterior que às vezes, né, em exemplos aí, exercícios, que às vezes o ângulo é maior do que o 360, né, e ele acaba passando então e voltando aqui para lugares aqui que ele já passou na primeira volta, né? E isso pode acontecer então, né, da gente ter, e a gente vai ter situações que vai acontecer isso, de ter diversos valores, né, pensados aí no mesmo ponto do ciclo. Então, por exemplo, nesse mesmo ponto dos 60 graus, né, se eu sair daqui do 60 agora e percorrer mais 360 graus, ó, então se eu somar 360 nesses 60 que eu já tinha, eu vou para 420, né? Eu vou ver que nesse mesmo lugar aqui está também o 420 graus. Se eu falasse assim, marca aí, né, o arco de 420 graus, eu sairia daqui, andaria 360, andaria mais 60 e chegaria no mesmo lugar. Então esse mesmo ponto representa esses dois arcos, né? Se eu falasse, marca aí os 780 graus, 780 eu andaria, ó, 360 mais 360 já são 720, e andaria mais 60, 780. Então o 780 está no mesmo lugar também. Eu poderia continuar procurando aí outros, né, adicionando 360 graus a esses valores e encontrando então infinitos valores de ângulos, né, que teriam a extremidade no mesmo local. Vejam que esses arcos, eles não são iguais, né? O arco de 60 é desse tamanho, ó. O de 420 ele dá uma volta inteira e anda mais esse tantinho, né? Então, lógico, esses arcos não são iguais, mas eles podem ser chamados de côngruos ou congruentes, porque eles têm a mesma localização, a extremidade desses arcos é a mesma, né? Então, por isso eles têm a mesma localização no ciclo trigonométrico. Tudo bem? Então, arcos côngruos ou congruentes são arcos que possuem uma mesma localização no ciclo, né? Então, nós vamos perceber que vamos estar usando isso daí em diversas situações aí. Tudo bem? Agora, eu coloquei aqui também arcos côngruos e primeira determinação positiva, né? Essa primeira determinação positiva é muito útil em exercícios, né? E o que vem a ser a primeira determinação? Então, se a gente olhar aqui, a gente vai, já citei aqui 3 arcos, né, que tem a mesma localização, só que na primeira volta, né, e andando para o lado positivo, que vamos lembrar que o lado positivo é esse aqui, né, o sentido aí anti-horário, né, é o sentido positivo. Então, andando pelo sentido positivo e chegando num valor de primeira volta, então esse valor aqui, se ele é positivo e está na primeira volta, é a minha primeira determinação positiva, né, desse local aqui. Então, nesse lugar aqui existem infinitos arcos, só que o primeiro, né, o que está na primeira volta, a primeira determinação é esse aqui, né? E por que é importante essa primeira determinação positiva, né? Porque em algumas situações nós vamos precisar representar essa posição aqui do ciclo. Então vai ser perguntado lá, né, quem é que está nesse lugar aqui do ciclo? E para poder definir isso daí, eu não tenho como escrever com números,
né, usando um número. Se eu falar, é o 60 que está aqui, isso não vai ser bem verdade, porque não é só o 60, o 420 está aqui também, o 780, o 1140, o próximo, e assim por diante aí, seriam arcos que estariam nesse mesmo lugar. Como são infinitos esses arcos, eu não tenho como escrever todos eles, né? Quando perguntar sobre esse ponto, eu não posso usar todos os arcos para representar. Então, a única forma que eu tenho de representar, né, de fazer a representação de todos os arcos côngruos que estão nesse mesmo lugar, é a partir de uma expressão matemática, né? Que nós vamos usar nos exercícios, chamada expressão geral dos arcos. Então, o que é a expressão geral dos arcos, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que o ângulo que está aí, eu vou chamar de alfa, vai ser... E aí eu vou colocar aqui só a primeira determinação, então no caso aí, né, o 60, né? E aí eu vou fazer assim, ó, o 60 mais, né? Só um minuto. K vezes 360 graus, né? Então a expressão geral, ela vai ser sempre escrita nesse formato. A gente vai usar a primeira determinação, veja, ó, esse daqui é a primeira determinação, mais K vezes as voltas completas. As voltas completas, tá? Fui dar uma conferidinha se esse K aqui, a letrinha que estava sendo usada pelo nosso autor do livro aí, ele usou K mesmo, tá? Dei uma conferida aqui. Então, é assim que a gente vai escrever a nossa expressão geral. Vejam que agora sim eu consigo definir todos os valores, né? Esse K, ele vai estar representando o número de voltas que eu girei completas aqui, ó, no ciclo, né? Então, essa expressão, ela representa todos os valores. Olha, ela representa os 60, se eu pensar que quando eu andei até os 60, eu não dei nenhuma volta completa. Então, K seria 0, ó, 0 voltas completas, né? Então, 60 mais 0 vezes 360, aí some aqui e eu tenho como alfa e como ângulo 60 graus, né? Mas se eu pensar em uma volta completa aqui, ó, então eu teria 1 vezes 360, 360 com mais 60, aí eu iria para 420, que é o segundo número aqui, ó, né? Se eu tivesse dado duas voltas completas, usaria 2 aqui no lugar do K. 2 vezes 360, 720, com mais 60, 780, e assim por diante. Eu poderia, aqui eu consigo representar os infinitos valores que estão naquele mesmo lugar, né? Se eu colocar aqui um K igual a 10, né, eu teria 10 voltas completas, olha, 10 vezes 360 seria 3.600, e mais 60 aqui, 3.660, ó. Tá vendo? Depois de 10 voltas completas, eu estaria aqui nesse mesmo lugar, só que marcando o arco de 3.660 graus, aí, por exemplo, né? Então, essa é a ideia que eu queria deixar para vocês aí de expressão geral. O que pode acontecer de diferente, né? Pode acontecer da gente ter no lugar do valor aqui em graus, ter valores em radianos, né? E aí a gente tem que transformar para grau para trabalhar? Não, a gente pode usar o radiano mesmo. Inclusive, nos exercícios do livro aparecem muitos exercícios aí em radiano e a gente vai manter os valores em radiano. Então, como é que seria em radiano? Olha, imagine que ao invés de ter dado 60 graus para vocês, tivesse escrito que esse lugar era o π sobre 3 radianos. É os 60 graus escrito em radianos, né? 180 por 3 é 60. Então, se eu tivesse o π sobre 3, como é que eu faria? Então, ó, a primeira determinação seria o π sobre 3. Então, ó, coloco a primeira determinação em radianos, mais
K vezes, quer dizer, o número de vezes que eu vou girar em volta, e aqui eu colocaria a volta completa. Só que a volta completa agora não pode ser escrita como 360 graus, porque eu estou trabalhando agora com radianos. Então, uma volta completa em radianos, se meia volta é π, uma volta completa deve ser 2π, né? Então, ficaria escrito dessa forma a nossa expressão. O autor do livro, né, costuma usar escrito diferente aqui. Como é uma multiplicação, a ordem aqui não vai importar. Então, ele costuma escrever, né, como resposta. Então, eu também vou usar em várias situações. Eu vou escrever, ao invés de escrever K vezes 2π, escrever 2kπ. Vou deixar o π no final, tá bom? Então, pode ser escrito assim, ou pode ser escrito desse jeito, né? Então, são formas de expressão geral também escrita em radiano. Então, o que eu queria mostrar para vocês aí é isso daí. Agora, queria deixar alguns exemplos, então, dos exercícios que nós vamos fazer, tá? Então, vamos preparar um exercício para vocês.